A gente nunca sabe quando uma crise vem por aí. E não estamos falando só de uma crise de nível mundial ou nacional. A crise pode chegar só no seu negócio ou no lugar onde você trabalha. E é aí que os erros podem custar muito caro. Quer saber mais sobre alguns dos erros cometidos em momentos de crise e que podem te levar à falência? Empreender significa ter que tomar decisões e mais decisões diariamente. Qual fornecedor contratar? Devo demitir um funcionário? Devo seguir por tal caminho ou não? São inúmeras decisões que temos que tomar. Algumas dessas decisões serão acertadas. E há quem diga que a grande maioria delas serão erradas. O importante é persistir, não se prender ao passado e focar-se em resultados melhores no futuro. Nós não podemos nos agarrar aos erros do passado, mas podemos utilizá-los como experiência para evitar erros futuros. E se pudermos ainda usar a experiência de outros, melhor ainda. E é em momentos de crise em que as nossas decisões têm um impacto maior ainda, pois pequenas coisas, pequenos erros podem ser a diferença entre sobreviver ou a falência. Portanto, com base na experiência que adquiri assessorando diversos empreendimentos dos mais diversos tamanhos, separei e listei alguns dos erros mais simples e comuns que são cometidos em momentos de crise. Primeiro, deixam de pagar o FGTS dos seus funcionários. Esse é um erro muito comum e não só em momentos de crise. Empresários acabam fazendo isso o tempo todo sem saber dos prejuízos que podem ocasionar. Isso acontece porque deixar de pagar o FGTS com a intenção de economizar nada é mais que uma economia ilusória. Porque o FGTS não é um dinheiro do empresário. O FGTS é uma parte do salário dos seus funcionários, 8%, que você tem que reservar por conta das regras e das leis. Então, você está deixando de separar um valor que é do seu funcionário, que é do salário dele. Então, você não está economizando, você está devendo algo. E aí esse empresário que deixa de recolher o FGTS, ele vira e pensa, mais pra frente eu pago, depois eu vou acabar pagando isso. Isso vira uma bola de neve, porque ele vai deixando de pagar, ele se adequa às realidades mensais da sua empresa sem aquele pagamento, que, como eu falei, é ilusório, e não consegue depois regularizar isso. E as consequências que você tem por não recolher o FGTS dos seus funcionários são diversas, mas as principais são, primeiro, o seu funcionário vai te processar, ele pode te processar. E não é porque ele ainda está trabalhando para você que ele não pode te processar, isso não impede ele. E pior, porque o fato de você estar com o FGTS irregular desse funcionário, para a maioria dos juízes trabalhistas, eles entendem que isso é motivo suficiente para uma rescisão indireta do contrato. O que isso significa? Significa que a justiça vai rescindir o contrato do seu funcionário com você. E você vai ter que pagar toda a rescisão dele como se você tivesse demitido ele sem justa causa, que é aquela rescisão maior. Então você vai acabar pagando caro por uma economia que você sequer economizou, porque você também vai ter que devolver esse dinheiro depois. Além disso, você ainda vai estar sujeito a sofrer fiscalização e multas administrativas de alguns órgãos governamentais que vão verificar que você não está fazendo corretamente o depósito da FGTS de seus funcionários. Segundo, não sabem renegociar os seus débitos. A grande maioria dos empresários brasileiros não renegocia seus débitos. Provavelmente porque não querem passar uma imagem de fraqueza, não querem parecer pidões ou algo nesse sentido. É muito importante que no momento de crise você renegocie seus débitos. Você adeque eles ou tente adequá-los para uma realidade que você está se preparando nos próximos meses. Principalmente se a crise for geral. Porque se for uma crise mundial ou nacional, algo que não afete só o seu negócio, para o outro lado, também é importante que ele faça essa renegociação e não saia no prejuízo, não tenha que arcar com você estando inadimplente, ou seja, devendo, sem pagar, e fique sem receber esse dinheiro correndo o risco de que você vá à falência e ele também não receba. Não tem por que você não renegociar, porque é aquele famoso ditado, o não você já tem. Então, entre você pagar algo sem tentar renegociar, ou pagar a mesma coisa tentando renegociar e tendo tido um não como resposta, pelo menos você tentou.
E na grande maioria das vezes, se você souber trabalhar bem ali a sua negociação, você consegue ali um respiro, uma forma de conseguir honrar os seus débitos aí no momento de crise. 3. Não aceitam renegociar os seus créditos. Tudo que vai, tem volta. Quando você também está em crise e está do outro lado, ou seja, você tem o crédito com alguns devedores, você também tem que criar consciência e facilitar para eles um pagamento, uma forma de pagamento. Por quê? Aquele velho ditado, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Se você for cobrar na justiça um débito, porque é a única solução que você vai ter se você não negociar e não facilitar para o seu devedor, a média de um processo no Brasil, média, é para que ele se conclua, ou seja, tenha uma sentença ou dê pelo menos algum resultado prático, é de no mínimo, nos casos mais rápidos, no mínimo de 1 ano. Então, entre esperar 1 ano e dar um parcelamento em 6 vezes para alguém que está te devendo, muitas vezes é mais benéfico você ajudar ele parcelando, reduzindo juros e multas, do que ter que ficar esperando, gastando com advogado e ter que ficar dependendo da justiça te dar uma solução. Portanto, se você tem créditos a receber e está passando por uma crise, trabalhe, ajude o seu devedor, ajude-o a te ajudar, que muitas vezes é nessa recuperação ali dos seus inadimplentes que você pode conseguir ali um respiro, um fôlego para estar encarando aí um pouco mais dessa crise que você está passando. 4. Não calculam a rescisão dos seus funcionários. Quando bate a crise, a primeira medida que a maioria dos empresários adota é enxugar a folha de pagamento. Porém, essa decisão muitas vezes é precipitada. Quando a gente demite um funcionário, a gente tem que pagar uma rescisão para ele. É o que a lei brasileira manda. Ele tem certos direitos ali que são devidos e tem que ser pagos para ele. E esses direitos não são baratos. Quando a gente manda vários funcionários embora, a gente precisa ter o caixa para honrar com isso. A gente precisa ter um caixa para arcar com isso, porque senão você vai levar diversos processos judiciais à toa e vai acabar pagando multa e a dívida vai crescer de graça. A maioria das vezes os empresários não se preocupam com isso. Eles não calculam quanto que vai dar uma rescisão massiva de diversos contratos. Sendo que muitas vezes é mais estratégico que você pense em reposicionar certo funcionário, demitir um pouco menos com uma distribuição da carga deles. Então, cabe você fazer essa reflexão, tomar essa cautela na hora de fazer esse enxugar a folha de pagamento do seu negócio. Porém, tome muito cuidado. Não estou dizendo que você tem que ficar refém dos seus funcionários. E isso acontece com muita frequência. O empregador não tem dinheiro para pagar as verbas rescisórias, principalmente em pequenos negócios, e acaba ficando refém, porque ele mantém um funcionário que ele tem que ficar pagando salários e não consegue pagar a rescisão dele e fica fugindo de um problema. Então fundamente-se e tente buscar uma saída mais estratégica, ao invés de simplesmente sair cortando funcionário e demitindo a rodo sem ter um planejamento. E ainda dentro dessa dica, uma dica bônus, tá bom? Antes de fazer qualquer medida dessa de demissão em massa ou de diversos funcionários, verifique a regularidade dos direitos trabalhistas deles. Porque se você vai demitir diversos funcionários, você está se expondo ao risco de diversos processos trabalhistas. E aí, de repente, você pode ter até caixa para pagar a rescisão deles. Mas no momento de crise, você não pode, provavelmente não vai ter um caixa para pagar toda aquela burdoada que você pode levar de direitos trabalhistas irregulares. Se você vai demitir muitos funcionários, também sugiro que faça-o pessoalmente. Tenha uma conversa franca e honesta. Tenha um bom relacionamento nesse momento. Porque um funcionário que é demitido, mas em bons termos, em boas relações com o antigo patrão, ele tem menos tendência a procurar um advogado trabalhista e caçar direitos que muitas vezes ele não tem direito ou os quais ele não procuraria depois. Perceberam que nem sempre os erros cometidos durante a crise vêm de decisões como escolher entre X e Y, mas entre coisas sutis do seu dia a dia? Então conta pra mim, comenta aqui embaixo no vídeo, se você como empresário conhece algum outro empreendedor que já tomou alguma decisão equivocada no momento assim de aperto, de crise, e como que ele sobreviveu a isso ou se não sobreviveu. Comenta aí que eu quero saber um pouco mais sobre alguns problemas que os empresários brasileiros enfrentam, alguns erros que eles mesmos se causam. 5. Não constituíram um capital de giro. Certo, esse não é um erro que é cometido geralmente durante a crise.
Ele é um erro anterior, mas que ele, quando vem uma crise, ele gera inúmeras consequências ruins para o seu negócio. Capital de giro, de forma super simplificada, é um capital que você tem ali, é um dinheiro que você tem no seu negócio, que serve para você manter o negócio rodando, pagando as despesas do dia a dia, geralmente um planejamento de 3, 6 a 12 meses, e que é aquele fluxo de caixa que vai ficar girando no seu negócio. Se você não tem um capital de giro, você tem que constituir ele. E você pode constituir empregando um capital que você já tem, um dinheiro que você já tem no seu negócio. E muitos empresários optam por fazer empréstimos bancários, que são empréstimos já voltados para capital de giro, empréstimos de fluxo de caixa, coisas nesse sentido. Essa solução acaba te gerando custos a mais do que você dedicar um capital próprio ali, porque você vai pagar impostos de operações financeiras, a taxa de juros do banco, mas para muitas pessoas isso opera muito bem. O importante é que você tenha esse capital. Por quê? Porque o capital de giro, ele é o fôlego, ele é a sobrevida do seu negócio se a crise vier. É ele que vai te permitir parcelar lá para o seu devedor, você parcelar para ele em algumas vezes e você não ser prejudicado e ainda contar com esse dinheiro lá na frente. É esse capital que vai permitir com que você não sofra muito com alguma outra inadimplência dos seus clientes, consumidores, e que vão pagar às vezes com 2, 3, 10 dias de atraso, sem que isso descarrile o trem do seu negócio. Quando você não tem capital de giro, quando você não tem esse fôlego, aí que você começa a tomar medidas desesperadas. Aí que toda vez que você for negociar alguma coisa, você vai estar na posição de desvantagem. Porque você está entre a cruz e a espada. E você precisa tomar qualquer medida que for para sobreviver. E é nessas decisões de desespero que você vai cavar a própria cova. Então é isso. Espero que com a consciência da importância de cada uma dessas decisões, você consiga preparar mais o seu negócio ou o local onde você trabalha para a próxima crise. Que ela provavelmente virá, é natural do empreendedorismo, e quando ela vier, você possa tomar as decisões de forma mais consciente. Se você gostou do conteúdo e quer me ajudar a continuar espalhando essa experiência que eu já absorvi de diversos empresários e empresas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando saírem vídeos novos e clica no gostei que você já ajuda bastante o canal.